Já Luciano desencantou no São Paulo, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te explicar tudo sobre Carlo Ancelotti e seleção brasileira. Foi o primeiro a cravar no domingo que existia um acerto verbal entre o técnico italiano e a CBF. Nessa terça-feira, uma bomba divulgada pela imprensa europeia. Carlo Ancelotti e CBF teriam desistido do acordo. Tudo porque o Real Madrid decidiu demitir o Ancelotti agora e alegou que não pagaria a multa rescisória pela quebra do contrato com um ano de antecedência por causa do acordo entre Ancelotti e seleção brasileira. Diante desse cenário, CBF e Ancelotti decidiram descartar de forma pública o acerto que estava fechado. Aí é uma opinião mais do que uma informação. Tenho a impressão de que CBF e Ancelotti podem estar despistando a imprensa para garantir que o Ancelotti receba o valor da multa rescisória pela demissão. Real Madrid quer demitir, não quer? Então que pague a quebra do contrato, senão vai ter de continuar com o treinador, e a pressa por parte de torcedores espanhóis para que Xabi Alonso assuma depressa o clube. Real Madrid que tem somente mais uma chance de título na atual temporada do Campeonato Espanhol. Para isso precisa tirar uma diferença de 4 pontos em relação ao Barcelona, e os times se enfrentam no dia 11 de maio em Barcelona. Mas Nicola, tá todo mundo cravando que a CBF desistiu do Ancelotti. Vale a lembrança de que o presidente da entidade, o Edinaldo Rodrigues, é apaixonado pelo treinador italiano e vinha colocando ele como plano A, B, C, D, E, F. Somente a partir daí apareceria o Jorge Jesus. Acho que a gente precisa esperar cenas dos próximos capítulos. Só para completar, importante lembrar também que, de acordo com o jornal Marca, o Ancelotti recebeu uma oferta para trabalhar na Arábia Saudita, com salários na casa dos 26 milhões de reais mensais. Enfim, verdadeiro caos em meio à busca da seleção brasileira por um novo treinador. Bora falar agora sobre o São Paulo, e Luciano desencantou. Depois de 12 partidas sem marcar, jogador que virou reserva recentemente e entrou desde o início no confronto contra o Náutico, marcou os 2 gols da vitória de virada por 2-1 do São Paulo. Tricolor, abrindo a terceira fase da Copa do Brasil, chegou a estar perdendo do Timbu, time da terceira divisão do Brasileiro, mas Luciano entrou em ação e marcou os 2 gols que garantem ao São Paulo a possibilidade de empatar no jogo da volta nos aflitos. Importante lembrar também que o São Paulo chegou a 10 partidas de invencibilidade, somando todas as competições. A última derrota para o Palmeiras naquele jogo de semifinal do Campeonato Paulista. Desde então, são 4 vitórias e 6 empates. Só para lembrar que o último gol marcado pelo Luciano havia sido em 13 de fevereiro, confronto contra o Velo Clube, Campeonato Paulista, em que ele também marcou 2 vezes. Só para completar em relação ao São Paulo, Alan Franco saiu de campo carregado. Ele precisou ser substituído, ficou no banco de reservas e após o apito final foi levado de carrinho-maca até o vestiário, dores fortes no tornozelo. Existe a suspeita de uma lesão um pouco mais grave. Assim que tiver qualquer confirmação, conto para vocês. Beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo com chance de faturar dinheiro do Manchester City. Vem da Europa a informação de que Gabriel Sara, que foi revelado na base do tricolor e pertence ao Galatasaray, interessa ao poderoso Manchester City a pedido de Guardiola. Guardiola que busca um segundo homem do meio campo. Já há algum tempo foram 2 janelas tentando a contratação de Lucas Paquetá. O negócio não aconteceu por conta da investigação de apostas esportivas. O Matheus Nunes acabou sendo contratado para o lugar do Paquetá, mas nunca vingou, então o Sara poderia ser uma alternativa para o Guardiola. Jogador que no São Paulo nunca conseguiu corresponder, mas em sua passagem na Europa vai muito bem, obrigado. No Norwich, disputando a segunda divisão, números impressionantes. Ele sai da Inglaterra para jogar no Galatasaray, onde é titular absoluto, 40 partidas, 2 gols e 7 assistências, e aqui vem a parte importante pro São Paulino. Como o Sara cumpriu todos os anos do período do mecanismo de solidariedade, qualquer negociação envolvendo o atleta garante ao São Paulo 5% do valor total do negócio. Então vamos imaginar que o Manchester City compre o atleta do Galatasaray por 40 milhões de euros. A gente está falando mais ou menos de 256 milhões de reais, sobrariam ao tricolor 12 milhões e meio de reais. Valor importante, até porque o São Paulo busca cerca de 85 milhões de reais com vendas de jogadores para cumprir o que está estabelecido no orçamento para 2025. E qual é o Marinax? A pergunta é do Ivan Bueno. Ivan, a verdade é que Evangelos Marinax e São Paulo estão acertando
questões burocráticas para um acordo de parceria nas categorias de base. A expectativa é de que tudo esteja resolvido até a metade do ano. Acho que a torcida do São Paulo, e eu me incluo nisso, acredito não seria tão contrária ao São Paulo virar SAF. Para mim, Corinthians e São Paulo só se salvam assim. Cara, eu penso parecido. Eu acho que a torcida do São Paulo ela é mais condescendente com essa ideia do que a torcida do Corinthians. O corintiano, em geral, tem essa ideia de que o Corinthians é do povo. Nicola, você acha que o São Paulo vai conseguir se adequar ao FIDIC esse ano? Se não conseguir fechar no azul, já era então? Não é que já era, mas aí passa a sofrer sanções, né? E essas regras criadas pelo São Paulo no FIDIC foram do próprio São Paulo, é bom que se diga, tá? Mas o São Paulo precisa diminuir, enxugar sua folha em mais ou menos 3 milhões de reais. Pinheiro, como é que estão as negociações do Cédric e do Lucas Ferreira? Rafael, sobre o Cédric está fechado, sobre o Lucas Ferreira, o São Paulo está prometendo um aumento de 20 para 80 mil reais mensais. Para o Lucas Ferreira, a expectativa de que essa renovação aconteça em breve. Acho que a SAF do São Paulo seria a melhor coisa. São direitos sem compromisso com o clube. Júlio Casares pensa só com a mente de promover seu blog, sem cortar custo. Profissionalização, em geral, é sempre melhor, né? Você só precisa tomar cuidado para saber para quem você vai vender. Mas como clubes como Corinthians e São Paulo, imagino que seriam várias propostas. E aí seria mais fácil escolher melhor. Lucas Ferreira do São Paulo no Cruzeiro, o Nicola tá sabendo de alguma informação? Fui eu quem trouxe essa notícia no final de semana, tá, Xande? O Matos procurou os representantes do Lucas Ferreira, afirmando que pagaria a multa rescisória de 40 milhões de reais. São Paulo se apressou e está tentando aumentar o salário do menino para não perder o jogador. Nicola, como pagar essa dívida de 1 bilhão no São Paulo? Marcos, é um problemaço, porque o São Paulo tem uma dívida de quase 1 bilhão e uma receita que na temporada passada foi recorde de 730 milhões de reais. Então é difícil fechar essa conta, especialmente porque com o futebol, São Paulo gastou 26 milhões de reais por mês. Números do próprio balanço da temporada passada, tá bom? Sou contra a diretoria do São Paulo renovar o contrato do Caleri para 2027. Quem garante que até lá ele vai dar muito fruto? Alexander Vieira trouxe o assunto vamos lá, vamos tentar repercutir essa informação para ver se é verdade. Eu cheguei a ver no Bola VIP, mas como eu não consegui confirmar, eu não levei essa história adiante. Deixa eu mandar uma mensagem vou mandar para o presidente do São Paulo. Júlio, boa noite. Tudo em ordem por aí? Está afirmando que o Caleri escrevi errado, teve seu contrato renovado. Isso é verdade? Vamos ver o que o presidente do São Paulo nos responde, tá? Estamos ao vivo. Fala família, tudo bem? Rapaziada, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente tá falando de quem? Do São Paulo. Então, se você gostou do conteúdo, dá aquela moral pra gente, inscreva-se no canal, ativa também o sininho de notificação. Sabemos que é super importante a sua participação nesse canal. Então já chega aqui deixando aquele like, mete o dedo maroto aí nesse like, porque fica esperto demais. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para você ficar atualizado sempre que a gente tiver vídeo novo aqui, valeu? Vamos ficando por aqui, um grande abraço no seu coração. Segue pra mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.